povo que curte videogame, hashtag seus jogadores de mundos online persistentes. Bem-vindos ao Gamepad, o programa que toda semana te conta o Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana o tema foi pedido por Arthur Simões e a gente vai falar sobre MMOs. Live to win till you die, till the light comes in your eyes. Inclusive, Arthur, seu tema era tão grande, tão majestoso e tão vasto que vamos fazer 2 Gamepads. Sim, bem-vindos ao mundo onde faremos 2 Gamepads, que foi o que aconteceu na semana passada também. Mas enfim, MMOs, vamos lá. MMO significa Massive Multiplayer Online, o que significa que você tem que ter mundos massivos, que você joga com muitos jogadores e que ficam online. Parece simples, não? Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque, obviamente, vários jogos já têm a funcionalidade online depois das suas campanhas single players. A diferença é que o mundo de MMO tem mundos persistentes, ou seja, os reinos ficam lá para sempre. Como isso funciona? Pode funcionar de várias maneiras. Tanto com MOBAs, a gente vai falar de MOBAs no próximo vídeo, então fique atento, onde, por exemplo, você tem pequenas arenas, mas 1 milhão delas para você ter vários jogadores ao mesmo tempo podendo participar de batalhas nessas arenas, ou então em jogos que tem reinos enormes, ou mundos enormes, instâncias, que daí você vai pegar o mesmo jogo e colocar em vários servidores. Pensa assim. Se cada servidor pode ter mais ou menos umas 11 mil, 12 mil pessoas, servidor ok aí, então você precisa de muitos deles se você vai ter um jogo como World of Warcraft, que já chegou a ter 10 milhões de jogadores. Isso é um mundo massivo. Persistente é um mundo que, por mais que você vá embora, ele continua funcionando, você ali ou você não ali. Sacou? E se não temos muitos servidores muito bons, o que acontece com você, mesmo que você tenha uma conexão boa? O maldito lag. Lag não é legal. Apesar de ser um tema que tem muitas possibilidades, muitos subgêneros, então uma variedade aí de formas de como você pode criar MMOs, tem algumas características que servem para todos. Além dessas que eu já comentei, como por exemplo ter servidores, etc., você também sempre tem jogos que estimulam tanto a cooperatividade quanto o competitivo. Quer dizer, ou você forma times para combater, ou você tem facções, ou você tem guildas. Então você sempre vai ter alguém para ser seu amigo e alguém para ser o seu inimigo. Você também sempre tem um tipo de personalização dos seus avatares. Pode ser porque você escolheu o item X e não o item Y, ou porque você realmente pode alterar o seu personagem na hora que você está construindo, ou quais são os itens que você vai colocar nele, armaduras, armas, etc. Todo MMO tem algum tipo de economia, não só dele, mas como a gente verá, uma economia que circunda aí o jogo online. E todo MMO também tem uma ênfase em estratégia, afinal, time, certo? E também habilidade de jogador, alguns mais para estratégia, outros mais para habilidade individual de cada jogador. A maioria dos MMOs mais completos tem coisas como PVP, PVE, que parecem que são estranhas, mas eu vou explicar para você. PVP é quando você joga com outros jogadores e você combate contra eles, player versus players. PVE é quando você luta contra o ambiente, player versus environment, quer dizer, você vai atacar um boss ou um NPC, alguma coisa que não é necessariamente viva ou real, ela existe só naquele mundo virtual. Você também pode explorar, tem gente que é colecionista, quer dizer, vai tentar fazer tudo que é possível dentro daquele mundo online. E uma coisa que é certa para quase todos os tipos de MMO é a questão da linha da realidade do jogo ser um pouquinho borrada. Se você já jogou MMO, você já encontrou ao vivo com a sua guilda que talvez você só conhecia no jogo. Olha, um exemplo simples. Outras pessoas se casaram dentro do jogo e depois conheceram essa outra pessoa e se casaram na vida real. Sim, isso acontece. Tem todo um lance de a pessoa talvez ser tão bom naquilo que ela vira um esportista, então ela começa a vivenciar o jogo de outra forma que é trabalho. Inclusive, tem muita gente por aí que foi contratada por conta das suas habilidades de liderança que ela demonstrou dentro do jogo. E como que a gente chegou até lá? Bom, então vamos para a aula de história. O primeiro, ou o protótipo do MMO, começou lá na década de 1970. Em 77 foi lançado esse jogo chamado Zork, que é um jogo de texto, e ele é um MUD.
MUD são Multi-User Dungeons. Basicamente, são mundos permanentes e online, mas que você troca experiência somente por texto. Eles não estavam na internet, porque na época não existia internet, mas eles estavam em outros tipos de servidores para gente que tinha acesso a essa proto-internet. Os MUDs, inclusive, existem até hoje. Alguns deles até ganharam um tratamento gráfico e eles estão diretamente associados e influenciaram os MMOs RPGs. O primeiro mundo virtual verdadeiro foi lançado em 1986. E o nome dele era Habitat, da LucasArts. Esse jogo usou a ideia de liberdade tão a fundo que seu avatar podia ser roubado, podia morrer, podia acontecer várias coisas que hoje nunca aconteceria no MMO. Mas ele foi o primeiro protótipo. E logo em seguida, no mesmo ano, teve um jogo chamado Air Warrior, que era também um MUD gráfico. E depois ele virou 3D. Então ele é considerado aí o primeiro MMO de verdade. Em 1991 vai ter um game maravilhoso, lindo, gostoso, que vai pegar as regras do combate do D&D, o Dungeons and Dragons, e vai colocar num mundo virtual gráfico. Esse jogo chama Neverwinter Nights. E ele meio que calcou toda a base do MMORPG. Então ele merece, tipo, kudos. Parabéns. Uma das coisas que Neverwinter Nights fez foi ter um sistema de guildas e batalhas de guildas, que é uma coisa que a gente tem até hoje. E no ano seguinte, em 1992, lançou-se um jogo chamado Legends of Future Past. Não confunda com X-Men, tá? O filme do X-Men. E esse game foi o primeiro que eu acho que realmente conseguiu fazer com que as pessoas ficassem online e não quisessem sair nunca mais. Como ele fez isso? Ele falou, bom, vamos deixar com que todo mundo crie suas armaduras, seus itens, coletando materiais ao longo do mundo. Então, isso era inesgotável. Ao mesmo tempo, ele começou a pagar uma galera que sempre fazia eventos no jogo, ou que modificava o game, tinha missões novas. E para isso ele deu o nome de Game Masters. Então, como você pode imaginar, era um sistema que se autoalimentava e ninguém mais queria ir embora, que é uma das coisas que a gente vê em MMOs até hoje. Os MMOs vão realmente se popularizar no final da década de 1990, e daí você tem vários lançamentos que foram muito importantes, como Ultima Online, Asheron's Call, EverQuest, e eles fizeram, não só porque eles eram muito bons, mas porque eles começaram a ter uma campanha de marketing, a galera entender o que é MMO e começar a ficar nesses mundos permanentes. Isso tudo aconteceu nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Coreia do Sul, tem um game chamado Nexus, que chegou a ter mais de 1 milhão de contas na sua base. E isso para a época é muita coisa. Pensa que na última expansão do World of Warcraft, o Warlords of Draenor, a gente acabou com mais ou menos 5 milhões de jogadores ativos. Então você ter 1 milhão é coisa pra caramba. E hoje em dia a gente discute muito sobre MMO, sobre todas essas coisas de relacionamento, ou do fato da pessoa poder ter um emprego, da economia, mas até então MMOs era uma coisa de nicho. Jogadores entendiam que era isso, mas não necessariamente as pessoas no geral. Em 2003, dezembro de 2003, foi quando as coisas começaram a mudar e o MMO começou a se tornar um fenômeno para qualquer pessoa, jogadores ou não. O Financial Times, o jornal, ele fez um artigo falando sobre EverQuest, que na época era o MMO mais famoso. Ele falou, cara, tem uma economia tão forte esse jogo, deixa eu pegar aqui como é que vivem essas pessoas. E o que ele descobriu foi que cada jogador do mundo teria uma renda, então o jogo teria uma renda per capita de 2.266 dólares. Isso significa que, na época, EverQuest seria a 77ª nação mais rica do mundo. Antes de Croácia, antes de Equador, antes de Vietnã, antes de Tunísia. E foi aí que as pessoas começaram a entender, nossa, eu acho que esse fenômeno chamado MMO é muito interessante. Não? Sim, é verdade. E vale lembrar que logo no ano seguinte, talvez o maior modelo de MMORPG pago, World of Warcraft, foi lançado. E daí é claro que ele acabou revolucionando a maneira como a gente vai ver isso até hoje em dia. E por fim, tem toda a questão dos cheats, né? E os cheats é uma questão muito séria. Muita gente vai pegar itens, contas, dinheiro, virtual, tudo isso e vender na vida real. Essa é uma coisa tão séria e tão grande que só em 2010 as rendas de cheats assim geraram mais ou menos 7 bilhões de dólares.
Essas práticas que eu comentei são ruins porque elas atrapalham a experiência do jogo. Quando você faz Elo Job, ou seja, você compra uma conta diamante e você é bronze, você não sabe jogar como diamante, então você vai atrapalhar a experiência de alguém. Quando você compra Gold Farming, dinheirinhos do jogo virtual, você pode comprar um monte de armadura e arma e tal, que você também não teria, porque você não chegou até lá, o que atrapalha a experiência do outro, entendeu? Por isso que é feio. E se você achou que você ia ficar sem dica, não vai ficar sem dica, não. Se você está jogando MMO e você quer se tornar um grande líder de guilda, fica aí então a dica desse livro chamado The Guild Leader's Handbook, que é um cara que tem vasta experiência em MMOs e escreveu qualidades que uma pessoa tem que ter se ela quiser ter uma guilda que funciona muito bem e aí controla um monte de gente. Então semana que vem eu tô de volta com a segunda parte sobre MMOs e todos os seus subgêneros. Beijo e até lá!